Não se faz trabalho espiritual sem o auxílio das entidades que se apresentam com as formas fluídicas dos trabalhadores da linha da Umbanda. Não se faz trabalho espiritual em nenhum local, estejam certas, no centro espírita, nos grupos universalistas, onde quer que seja. Sem estes espíritos não se faz trabalho espiritual. São estas entidades que se apresentam com uma roupagem fluídica dos trabalhadores da Umbanda que trabalham conosco na dimensão astral, nos assistindo, mesmo que a gente não aceite, não admita por pura ignorância, preconceito, a presença deles nos nossos trabalhos. E vamos além, eles ficam nos bastidores, atuando em benefício dos assistidos, dos espíritos sofredores, no auxílio à captura de seres trevosos, na limpeza da dimensão astral, porque independentemente do nosso preconceito, da nossa burrice, eles trabalham para Jesus. O trabalho a ser realizado nas frentes da justiça e da misericórdia é muito maior e mais importante do que o nosso preconceito geral, que ignorantemente rechaça a presença destes espíritos. São eles que também compõem a estrutura da luz, da qual a gente falou anteriormente. São eles que trabalham como praças, sentinelas, oficiais, comandantes e compõem as equipes de trabalhadores da luz. Brevemente, a Umbanda vai nascer no Brasil em 1908 através da mediunidade do jovem Zélio Ferdinando de Moraes, que incorporou o Caboclo das Sete Encruzilhadas. O próprio Caboclo diz que ele foi, em outra encarnação, o padre Gabriel Malagrida. Em 1761, ele foi acusado de feitiçaria, de bruxaria e foi sacrificado na igreja da Inquisição em Lisboa. Mas ele segue dizendo que na sua última existência física, Deus concedeu a ele o grande privilégio de reencarnar aqui em solo brasileiro como um caboclo. O Caboclo das Sete Encruzilhadas foi preconceituosamente rechaçado à época de um centro dito kardecista. As pessoas nem se dignaram a ouvir as mensagens dele, o trataram com indiferença, aspereza, alegando atraso espiritual da entidade que se apresentava como um caboclo. Os médiuns procuraram doutrinar este espírito ignorante. Aliás, o que corriqueiramente ocorre, não é? Em muitos locais cujas pessoas são ignorantes, os dirigentes, os trabalhadores, ignorantes quanto a estes assuntos básicos. O caboclo nos revela, então, a missão que ele trazia do astral, dizendo o seguinte: se vocês jogam atrasados os espíritos de pretos velhos, de índios, eu digo então que amanhã, no dia 16 de novembro, eu vou estar na casa do meu aparelho, do médium Zélio, para dar início a um culto em que todos estes irmãos vão poder transmitir as suas mensagens, dar a sua palavra e cumprir a missão que o plano espiritual lhes confiou. Ele finaliza dizendo que Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, estabelece a morte como grande nivelador universal. O rico ou pobre, o poderoso, o humilde, todos são iguais perante o desenlace, mas que vocês, homens preconceituosos, ficam contentes em estabelecer diferenças entre os vivos, procurando levar essas diferenças para além da barreira da morte. Porque então que não poderiam nos visitar aqui no campo da matéria esses humildes trabalhadores do espaço, que apesar de não terem tido um destaque social na Terra, que eles também trazem importantes, preciosas mensagens do além. Não é a nossa intenção aqui pregarmos a Umbanda enquanto religião, já que a apometria é universalista e que entendo o termo religião como sendo de abrangência subjetiva pelos homens, entendida de acordo com níveis de consciência variados,
mas o nosso intuito é, sim, de salientar que o movimento umbandista, a Umbandã, foi direcionada do astral para a Terra. Ela foi programada por Jesus como mais uma frente de assistência espiritual dos amparadores de luz para que, sim, novamente, todos os níveis de consciência daqueles que buscam atendimento espiritual pudessem e possam ser atendidos, alcançados. A Umbanda já existia no espaço há muito tempo, já congregava uma enorme quantidade de espíritos comprometidos com a universalidade do amor de Jesus, não é? Nos primórdios lá do nosso entendimento do que seja Umbanda, estes espíritos já se apresentavam assim como pais velhos índios, porque já se ligavam a estas estruturas sociais à época e com o seu aprendizado queriam levar à frente todo este amor. Estes espíritos trabalham incessantemente nos terreiros de Umbanda e mudam a sua roupagem fluídica, deixando de lado o seu alto grau, por exemplo, de evolução espiritual. O próprio Dr. Bezerra de Menezes se apresenta como um caboclo nos terreiros de Umbanda. Joana de Ângeles, tão conhecida nos centros kardecistas, se apresenta como uma vovó mandingueira do Congo. Eles estão interessados em passar a palavra, a sua orientação de algo maior. Então a Umbanda se adapta às consciências nas suas localidades geográficas, onde se expressam os espíritos de acordo com a capacidade de compreensão de cada indivíduo, de cada coletividade, sem julgamento ou sem imputar dor, sofrimento como uma forma de melhora íntima. Eles se adaptam aos níveis de consciências diversos. Então vamos parar definitivamente de trazer os nossos preconceitos para as frentes assistenciais mediúnicas. Vamos deixar sectarismo de lado, nosso orgulho, a nossa superioridade. Vamos respeitar os nossos irmãos que optam por doutrinas diferentes daquelas que nós abraçamos. Somos irmãos. Novamente, o céu não é espírita, não é umbandista, não é evangélico, não é católico. Somos nós, os seres cristalizados em preconceito, que precisamos dessas qualificações, destes enquadramentos tão toscos, ao meu ver. De modo geral, quais são as formas de apresentação dos espíritos que se afinizam à Umbanda? Eu sei que há vários umbandistas presentes aqui no nosso curso, que são também pais e mães de terreiros e que obviamente sabem muito mais sobre as características dessas queridíssimas entidades do que eu, que sou uma apaixonada também pela Umbanda. Mas eu de modo algum pretendo, e nem poderia pretender aqui, dar aulas aprofundadas sobre o tema, até porque eu entendo que cada umbandista pode, a seu modo, seguir uma linha de entendimento sobre este movimento, sobre a Umbanda, que também é um movimento religioso para muitos, é sincrético, ou seja, também combina vários princípios, sistemas, soma-se a diferentes filosofias e fundamentos. O meu intuito aqui é o de todos nós conhecermos um pouquinho, minimamente, quais são as principais formas de apresentação dos espíritos que trabalham nas linhas da Umbanda. Nós temos os caboclos, que são espíritos de índios sul ou norte-americanos. São espíritos que possuem um conhecimento milenar, xamânico do uso de ervas, tanto para banho quanto para chás, que auxiliam diretamente na cura de doenças. São espíritos simples, mas diretos, são guerreiros altivos, seguros. São especialistas na limpeza de auras humanas carregados de forma pensamento de toxicidade. Eles trabalham diretamente nas obsessões complexas, simples, nos embates, nas guerras contra o astral inferior.
Os pretos velhos são os espíritos sábios e humildes, os verdadeiros psicólogos da alma humana, são profundos conhecedores dos nossos sofrimentos, aflições, são eles que nos consolam amorosamente, que têm aquela paciência infinita para nos ouvir. Eu digo que são os evangelizadores do Cristo. E assim como os caboclos, os pais velhos também se utilizam das ervas nas suas mandingas. As suas rezas e invocações são poderosíssimas. Eles usam o cachimbo em geral, não porque eles precisam fumar. Quem usa desculpa para fumar é, em geral, o médium fumante, o viciado em tabaco, por exemplo, que vai desvirtuar o uso de cachimbo ao seu bel prazer. Mas eles espalham a fumaça das ervas do cachimbo, higienizando as auras dos assistidos, limpando larvas astrais, energias negativas. Eles têm extrema facilidade em doutrinar obsessores que acompanham os assistidos e são amor, são sabedoria na sua forma mais pura. As crianças ou os herês vêm trazendo alegria, leveza, pureza, o poder da honestidade para a gente. Ajuda a transmutar mágoa, tristeza, sofrimento, trazem sorrisos. A vibração das crianças serve também para elevar a energia do corpo mediúnico, dos trabalhadores, do espaço após os atendimentos. Os orientais, que se apresentam como hindus, árabes, chineses, persas, egípcios, têm conhecimentos milenários. Eles nasceram entre esses povos que dominam as ciências ocultas. Eles são experts em cirurgias astrais, em magnetismo, em cromoterapia, na projeção da consciência. São exímios criadores de campos poderosos mentais de força, que agem também na destruição de templos, de magias negativas do passado, nos ajudam a libertar espíritos cativos já desencarnados. Eles atuam com extrema intensidade no campo mental das criaturas, da gente, incentivando a gente à prática da meditação, do autoconhecimento. Os ciganos são os nômades do passado, eles pertencem a várias etnias, são, ao meu ver, equivocadamente confundidos com os cartomantes, são pessoas festeiras, alegres, pregam a liberdade de expressão, dominam os minerais, a cromoterapia, são profundos curadores também, entendedores do nosso psiquismo, são excelentes psicólogos das questões do coração, dos relacionamentos humanos, principalmente na área da afetividade. Aos Exus, tão incompreendidos e rechaçados por nós, mas para mim são uma das principais forças-tarefas de todos os trabalhos espirituais. As entidades que atuam como Exus são os guardiões e zeladores dos nossos caminhos, das nossas encruzilhadas kármicas. São os Exus que atuam na chamada faixa de retificação evolutiva, fazendo com que muitas vezes a sua atuação seja confundida com o mal, o que não é verdade de maneira alguma. São os justiceiros da lei do karma. Eles atuam nas chamadas faixas de correção dos nossos processos kármicos. Eles nos fazem olhar de frente para aquilo que a gente planta e para o que vamos colher se a gente seguir fora das leis divinas. Os Exus são calejadíssimos nas lidas, na psicologia da vida. Eles são diretos, são desprovidos de sentimentalismo, de drama, de melindre na aplicabilidade da lei kármica. Eu digo que sem a atuação dessas consciências, o planeta seria uma bagunça. E os magos negros do astral já teriam instalado o caos por aqui. Vamos imaginar, por exemplo, se todos os presídios estivessem com as portas abertas, sem guardas, sem policiamento, sem delegacia, se todo cruzamento de trânsito não tivesse um Exu
a gente estaria no caos, por exemplo. Vamos parar com o preconceito de que Exu faz mal, trabalha para o mal. Ao menos não os Exus verdadeiros. A gente sabe que o que há em todas as frentes e em relação a todos os espíritos são os espíritos embusteiros, mistificadores, que mudam a sua roupagem fluídica com inteligência e se apresentam como Exus, pais velhos, caboclos, para enganar aqueles que encontram sintonia vibratória com o mal e principalmente os médiuns, as mentes desavisadas e sedentas por facilidades de todas as ordens. Os queridos amigos Exus atuam incessantemente no desmanche de magia negra, desfazem forma pensamento mórbida, removem os espíritos doentes que vampirizam encarnados e desencarnados, reconfiguram corpos de espíritos, desintegram campo de força, amuleto, tudo aquilo que vibra negativamente causa estrago. Eles atuam em todos os campos de magia necessários para o restabelecimento existencial dos espíritos que eles socorrem. Doa quem doer, não interessa, de acordo com a lei, novamente, de ação e de reação. O meu laroie, gratidão a todos os Exus. Há inúmeras formas de apresentação das entidades da Umbanda que fazem parte da diversidade regional do nosso país, assim como os boiadeiros, que são ligados ao Nordeste, ao Sudeste, ao Centro-Oeste, os marinheiros ligados às regiões litorâneas, os baianos, as baianas, são inúmeras as manifestações de todas as formas e raças espirituais, segundo o compromisso kármico assumido dos dois lados da vida. A maioria dos espíritos mencionados são entidades que ainda irão reencarnar, assim como nós, e que também, nós sabemos, estão em profundo aprendizado recíproco com os seus médiuns, conosco. Eles ainda têm um compromisso coletivo a realizar e é por isso que eles encontram no astral a oportunidade de aprendizado, de especialização, de evolução, praticando as caridades assistenciais. Uma minoria deles são os mentores deles e de todos nós, não encarnam mais no planeta. Eles estão vinculados a nós para nos auxiliar, nos orientar nestas lides e embates. Estes espíritos desencarnados vêm trabalhando afinizados a determinados orixás, as linhas vibratórias de cada um deles. Os orixás são entendidos como aspectos vibracionais ou vibratórios da divindade, do divino, de Deus, e que se rebaixam até nós, nos apresentando a vida em todo o universo. Os orixás não são espíritos ou consciências individuais, ao meu ver, mas há, obviamente, consciências que estão em evolução e que atuam através destas altas vibrações cósmicas, como os dissemos e vimos, os caboclos, os pais velhos e Exus. Eu indico para vocês as obras sobre Umbanda do querido Norberto Peixoto, a maioria delas indicadas nas nossas referências bibliográficas. Vamos falar um pouquinho sobre as exoconsciências que também contribuem para os trabalhos espirituais. Os extraterrenos habitam a imensidão de outros planetas, de outras moradas do meu Pai, não é mesmo? Sejam elas conhecidas ou desconhecidas por nós. Eu gosto muito do livro de Ramatiz chamado A Vida no Planeta Marte e os Discos Voadores, em que Ramatiz nos conta um pouquinho sobre as características dos seres que habitam Marte, o que já nos dá uma ampla ideia de como são estes seres e os seus similares. Eu sempre reforço e entendo que há uma imensidade de exoconsciências, uma diversidade, os arcturianos, pleiadianos, reptilianos, draconianos. É por isso que eu também indico a todos vocês a leitura da Revista Espírita
de agosto de 1858. Nela, Allan Kardec, o codificador da doutrina dos espíritos, nos apresenta uma conversa com o espírito encarnado no 5º planeta do sistema solar, ou seja, em Júpiter. Através de um médium, Kardec entrevista o espírito de um ceramista que agora está encarnado em Júpiter. Vocês também podem e devem assistir aos vídeos da doutora Mônica de Medeiros no YouTube. A doutora Mônica canaliza a já conhecida Sheiliana, uma exoconsciência que nos esclarece muito a respeito da vida em outros planetas e sobre como são essas consciências, como elas interferem positiva ou negativamente aqui no nosso planeta Terra e nos seres humanos. Aqui nós vamos nos ater ao lado positivo das raças bondosas que nos ajudam constantemente desde tempos imemoriais. Os extraterrenos são seres com extraordinárias faculdades, plenamente desenvolvidas, com capacidade de se comunicar telepaticamente, entre eles principalmente. São seres que nascem e morrem à vontade, à sua vontade, e cuja única religião é o respeito mútuo, respeito à vida e o respeito aos demais. Os extraterrestres sabem como combinar inteligência, ciência da matéria e ciência do espírito. As suas viagens interestelares são fruto de uma altíssima e avançada tecnologia sustentada por um desenvolvimento espiritual também elevado. Os seus conhecimentos são muito superiores aos que temos aqui no nosso planeta e eles possuem soluções para muitos problemas da humanidade, por exemplo, em diversos âmbitos. No campo das energias, da saúde, do transporte, da agricultura, condições climáticas. Mas o desenvolvimento exagerado do nosso materialismo, o nosso preconceito, orgulho, ambição, a nossa sede de poder, falta de amor, não permite ainda que os extraterrenos façam contato direto para nos transmitir estes conhecimentos em larga escala, devido ao uso que a gente poderia, ao uso mal, desregrado que a gente poderia fazer destas ferramentas. Apesar deles não interferirem diretamente em nós, eles também nos auxiliam individualmente no campo do desenvolvimento da nossa mediunidade e da nossa evolução espiritual. Há uma grande preocupação por parte deles com relação ao experimento e uso de armas nucleares aqui por nós na Terra, por sua instalação no espaço. Eles estão preocupados com a nossa consciência coletiva. Na apometria, não raramente, eles vêm nos auxiliar. Nós percebemos que eles nos auxiliam cada vez mais nestes campos coletivos, no recolhimento de bolsões de espíritos, por exemplo, renitentes no mal. Eles trabalham lado a lado com os Exus, com os pais velhos, Pai Bento que eu diga, com os cientistas, com os médicos do astral, e eles vêm com as suas naves auxiliando no recolhimento de muitas consciências que já não têm mais permissão para permanecerem na Terra e no campo astral mais próximo à Terra. Eles nos auxiliam diretamente no desmanche de laboratórios do mal, nas regiões umbralinas, no desmanche de aparelhos sofisticadíssimos que visam controlar massas de espíritos encarnados ou desencarnados, no desmanche de aparelhos parasitas sofisticadíssimos. Eles estão sempre tentando inspirar os nossos cientistas, médicos, governantes para a prática do bem. A nossa comunicação com estes seres se dá em corpo mental superior, ou seja, de modo geral, a mensagem a ser passada pode ser de difícil tradução, principalmente para quem está começando nos
campos do mediunismo. A mensagem é abstrata, mais sutil. Há, por exemplo, uma ideia principal a ser transmitida e a gente tem que captar a ideia, a mensagem e transpor para o nosso linguajar concreto, objetivo, para transpor para o nosso vocabulário humano. Às vezes esse é um processo difícil. Muitas vezes, no nosso caso, são os espíritos que nos coordenam, que nos ajudam a entender com abrangência o significado das mensagens, das orientações deles, facilitando a comunicação. Mas aos poucos, com o exercício deste contato mais direto, a gente vai desenvolvendo a nossa habilidade de comunicação com eles, que são seres muito pacientes, amorosos, dedicados a nós aqui, os seus irmãos menores. Meus amigos, nós temos que estudar sobre as diferentes formas de apresentação de seres, sobre os nossos co-irmãos que habitam outras paisagens, sobre as suas características específicas. Eles estão nos auxiliando aqui no planeta Terra, nos veem como seres também especiais, nos auxiliam no caminho individual, coletivo, no campo de expansão das nossas consciências. Portanto, novamente, abaixo o preconceito, a ignorância, e que nós possamos abrir, através da aquisição, de novo, de conhecimento, os nossos espíritos, os nossos braços para os nossos irmãos de propósito no bem, que estão aqui para nos salvar, acima de tudo, dos nossos erros e dos nossos enganos. Que nós possamos acolher a todos esses irmãos, aprender com eles e seguirmos no nosso caminho do bem. Um grande abraço a todos vocês e até daqui a pouco.